11ª tribo de Israel. Estamos falando desde o começo do mês sobre a tribo de José. Então, desde o começo do ano, nós viemos falando das 12 tribos de Israel. Estamos na 11ª, que é a tribo de José. E todas as revelações de cada tribo foi através do significado do nome da tribo ou da profecia, da bênção dada por Jacó ao filho. E a revelação da tribo de José é do nome, o significado do nome de José. O significado do nome de José é acrescentar. Então o Senhor, o que Ele vai fazer sobre a tua vida? Ele vai acrescentar bênçãos, virá bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Diga amém. Toma posse. Gostaria que os irmãos já abrissem a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo de 115. Graças a Deus, bênçãos sem medidas sobre nós, em nome de Jesus. Eu creio, e eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, também crê. Esse Deus maravilhoso, o qual servimos e buscamos, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Salmo 115. Aleluia. Vamos ler o versículo de número 9. 9 ao 14. Pode ser que a minha versão esteja diferente do irmão, mas é a mesma coisa. Salmos 115, versículo de número 9. Israelitas, confiem no Senhor. Ele é o nosso apoio e o escudo que nos protege. Sacerdotes, confiem no Senhor. Ele é o seu apoio, o seu escudo de proteção. Ele repete 2 vezes aqui. Escudo e proteção. Todos vocês, o 11, que amam e obedecem ao Senhor, confiem nele. O Senhor é o seu apoio, o seu escudo de proteção. 12. O Senhor se lembra de nós constantemente. Por isso nos abençoa. Abençoará os israelitas e abençoará os sacerdotes da família de Arão. O 13. Vamos ler continuando. Ele abençoa aqueles que o amam e lhes obedecem, grandes ou pequenos. Que o Senhor os abençoe com muitos filhos, vocês e seus descendentes. Diga glória a Deus. Então, o que nos chama a atenção aqui, no versículo 12 e 13, é que o Senhor lembra de mim e de você constantemente, para cuidar de nós, nos dar apoio, nos proteger e nos abençoar. O Senhor, no 14 diz que o Senhor nos aumenta as bênçãos mais e mais sobre nós e os nossos filhos. Amados, a bênção que o Senhor tem para nos oferecer não são pequenas e poucas. As bênçãos do Senhor para as nossas vidas são grandes e infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que se você ainda não viu essa bênção infinita, e mais do que você tem pedido ainda, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Se você tem uma bênção
você pede um emprego, você pede saúde, você pede para alguma área da tua vida, você tem os seus pedidos de oração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe os pensamentos que estão na sua cabeça, os pensamentos que vocês têm, o desejo do coração, o Senhor sabe de tudo, Ele quer que você fale para Ele, e esse pedido que você pede, pode ser por tanto tempo ou por pouco tempo, além de Ele realizar, Ele vai fazer mais do que você pede. Esse é o Deus o qual servimos. E se você ainda não viu essa prova, hoje você vai ter essa prova. Se você ainda não o conheceu, hoje você é convidado a conhecer verdadeiramente esse Deus, esse Jesus que faz infinitamente mais do que você tem pedido a Ele. Diga amém. O Senhor vai aumentar as bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Salmos 40, volta lá um pouquinho, por favor. Em Salmos capítulo 40. Já vamos entrar profundamente na tribo de José. Domingo é o encerramento da tribo. Será culto de manhã especial, com café da manhã. Já estou passando esse convite para os irmãos, o encerramento da tribo, palavra poderosa para as nossas vidas. Salmos 40. Capítulo 40, versículo de número 1. Esperarei com paciência, com confiança, pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me faz andar sobre uma rocha e firme os meus passos. E firmou os meus passos. Colocou-me uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que Ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e confiar nele, o testemunho de vida. Há muitas bênçãos para aquele que confia no Senhor e que não depende de homens orgulhosos, nem se apega aos mentirosos. Senhor, o 5, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tem feito para nós. Os teus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas eles são mais numerosos, mas elas são mais numerosas demais. O que o Senhor deseja ao seu povo não são sacrifícios e ofertas ao Senhor. Não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos para obedecer a sua voz. Por isso eu disse, aqui estou conforme está escrito, a minha maior alegria é fazer a vontade do Senhor, meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Mais um relato falando que o Senhor, as bênçãos do Senhor são múltiplas. São grandes, são infinitas, mais uma prova testificando aqui, que o que o Senhor faz, é grande, amados, é grande, e é lindo. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de José do Egito, mas rapidamente eu vou falar aqui para os irmãos. José, filho de Jacó, Israel, com Raquel. Raquel não podia ter filhos, e José foi o primeiro filho dela. Deus operou esse milagre na vida de Raquel. José teve sonhos, e ele contou esses sonhos aos seus 11 irmãos,
e ao seu pai. E os sonhos significavam que, possivelmente, pessoas iriam se curvar diante de José. E Jacó ali, seu pai falou, mas o que significa esse sonho? Significa que eu, sua mãe e seus irmãos se curvaríamos diante de você? E seus irmãos daquele momento tiveram inveja de José. Algo surgiu ali, aquele clima ruim. Foi então que seus irmãos foram um dia apacentar as ovelhas, cuidar do pasto, e José foi até o encontro de seus irmãos. E seus irmãos, quando viram José, planejaram matá-lo. Mas Rúben, um dos seus irmãos, falou, não vamos ter o sangue de José em nossas mãos, vamos lançá-lo num poço, para que podia mais tarde, poder livrá-lo dali. Essa era a intenção de Rúben. Rúben saiu, foi embora. Foi então que Judá teve uma ideia, falou, o que a gente vai receber como recompensa disso? Vinha uma caravana ismaelita, vamos vender José, e assim a gente consegue algo em troca. Venderam José para essa caravana por 20 moedas de prata. Rúben, quando voltou e viu que seu irmão não estava mais ali, rasgou suas vestes e sofreu ali naquele momento. Pegaram a túnica de José, mataram um cordeiro, enxugaram com o sangue, levaram para Jacó e falaram, José infelizmente foi morto por uma fera, José não está mais aqui. E houve todo aquele sofrimento ali, e José, porque Jacó, seu pai, amava, lógico, muito seu filho. Chegando lá no Egito, Potifar, capitão da guarda de Faraó, comprou José. Foi ali então que começou o trabalhar, não só ali, mas ali que começou algo a acontecer na vida de José. José começou a morar na casa de Potifar. Vamos ler então Gênesis 39, do 1 ao 6, aonde fala o que José tinha de diferente na vida dele. Ele foi um jovem que foi vendido como escravo e se tornou governador do Egito. Um cargo abaixo somente do rei Faraó, um cargo de extrema importância. Mas, amados, olhem para mim, José, ele não lutou, ele não ansiava para conseguir esse cargo. Não era um objetivo de vida dele crescer para alcançar esse cargo. Deus quis que ele estivesse ali, porque era propósito de Deus na vida dele. Deus tem um propósito na tua vida. Os planos do Senhor vão se realizar sobre você em nome de Jesus. Os planos do Senhor, se lembre, são perfeitos, são maravilhosos. E o Senhor quer que somente você creia e confie nele. Gênesis 41. Abre lá, por favor, Gênesis 41. Você abriu no 39, vai no 41. Amém? Gênesis 41, versículo 25. Antes de ler o versículo 25, amados, eu vou resumir aqui. Faraó teve sonhos. E esses sonhos significavam 7 anos de riqueza e fartura, e 7 anos de fome e pobreza. E Faraó estava perturbado porque ele não sabia o que significavam esses sonhos. Mas José, Deus estava com ele o tempo todo. Vamos ler o significado de José, dos sonhos de Faraó, e depois Gênesis 39, vamos ver o que Deus fala a respeito de José. Gênesis 41, 25. O Faraó teve um único sonho. Gênesis 41, 25, amém? Disse-lhes José,
Deus revelou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata de um sonho. 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e 7 espigas mirradas queimadas pelo vento. São 7 anos que serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. José, de imediato, ele não só interpretou os sonhos de Faraó, mas ele já deu logo a solução para o problema. Deus amava José e conhecia o coração daquele jovem. Sabia que era um jovem que amava a Deus, um jovem que era obediente, e um jovem que manifestava sempre inocência, um jovem de coração puro. E vamos ler agora no Gênesis 39, que eu falei para os irmãos abrirem. Quando José chegou à casa de Potifar e foi morar ali, tudo que esse jovem fazia, Deus estava com ele. Abre lá, por favor. Volta um pouquinho. Vamos ler do 1 ao 6. Amém? Gênesis 39, versículo 1. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que tinham levado para lá, ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José, percebeu algo especial ali nele, e que Deus o abençoava em tudo que fazia José. 4. Ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa, e confiou a ele tudo o que possuía. 5. Desde o momento que José foi nomeado administrador de sua casa e todos os seus bens, o Senhor Deus o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios, como na casa, como no campo. Assim Potifar deixou tudo que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. O que nós vimos aqui? José, em tudo que ele colocava a mão, era próspero, porque Deus estava com ele. Tudo que os irmãos colocarem as mãos, vai prosperar. Se de igual modo, o coração dos irmãos for igual ao coração de José, que é obedecer ao Senhor, confiar nele de todo o coração. Amados, vamos aprender aqui umas 4 lições com a tribo de José. E vamos começar naquele momento em que ele estava no poço, onde que os seus irmãos o lançaram ali. Imagine vocês, irmãos, o que passou na cabeça dele, quais os sentimentos que surgiu em José, de ver a traição de seus irmãos, a injustiça que eles estavam fazendo ali. Então a primeira lição que aprendemos aqui, é como Deus o capacitou para aquela situação, para conseguir lidar com os seus sentimentos. É isso que o nosso Deus faz para conosco, é isso que o nosso Deus tem, esse cuidado para conosco, quando confiamos plenamente nele. Naquela situação, naquela causa de frustração, medo, ao mesmo tempo raiva,
tristeza profunda, angústia, preocupação, não sei se eu já citei, seja qual for aquele turbilhão de sentimentos, confusão na mente, no coração, aquela amargura. Se confiamos em Deus, Ele vai nos ajudar a sabermos lidar com todas as situações de nossas vidas. Diga glória a Deus. Então, a primeira lição que aprendemos aqui no culto desta noite é que não importam as circunstâncias, os acontecimentos da nossa vida, mas a atitude em que tomamos em relação a essas situações e circunstâncias. José poderia se vingar de seus irmãos. José poderia guardar rancor de seus irmãos. José, quando ele adquiriu, de um certo modo, poder, quando se tornou governador, ele poderia mandar aniquilar seus irmãos pelo que eles fizeram com ele. Mas o Senhor conhecia o coração daquele jovem. E não foi à toa que Deus o colocou ali, naquele propósito. O Senhor revelou a José o que iria acontecer bem futuramente. E qual era o plano que o Senhor tinha para a vida de José, além de ele ter bênçãos, múltiplas bênçãos sobre a própria vida dele, o Senhor também abençoou a nação egípcia, porque através da interpretação de sonhos que José teve, aos sonhos de Faraó, o Senhor livrou aquele povo da fome, e muitos se beneficiaram através daquelas bênçãos. Lembrando que foram 7 anos de fartura, e o que José fez ali como governador? Ele reteve, ele planejou, ele guardou para que na hora que viesse os 7 anos de pobreza, os 7 anos de escassez, eles tivessem mantimentos o suficiente para que todo o Egito não passasse fome. Era o que Deus queria, era o que Deus tinha, o propósito através da vida desse jovem, para cuidar de outras vidas. Os planos de Deus são maiores e melhores. Nós temos que ter sempre isso em nossa mente, guardado em nosso coração. Senhor, por que eu estou passando por isso? Então eu aprendi no culto daquela quinta-feira que eu preciso saber lidar com as situações e as circunstâncias, não agindo de uma forma precipitada, mas eu aprendi que eu devo confiar e entregar tudo ao Senhor, porque eu sei que dará tudo certo. Amém? Devemos sempre confiar ao Senhor e usar a fé, porque Deus está conosco em todo o tempo. Segundo, com a ajuda de Deus, naquela situação, na vida de José, com a ajuda de Deus, naquela situação, nas situações da sua vida, Deus, Ele faz tornar as coisas para um bem maior, porque em Romanos 8:28 diz, que nós devemos, tudo nos vai bem, quando nós confiamos no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam em Deus. Então não tem como nada dar errado, quando confiamos e entregamos completamente ao Senhor. Acredite, as situações difíceis que surgem em nossa vida, o Senhor nos faz sair vitoriosos de cada uma delas, é Ele quem faz. Nós aprendemos aqui com a tribo de José, que ele não guardou rancor no coração dele, porque se os irmãos acompanharem mais para frente, os irmãos de José vão até Egito, não o reconhecem, ele como governador, mas ele reconheceu os irmãos dele, e o que ele fez? Ele abraçou os seus irmãos, e através disso, pôde salvar a família e preservou a promessa abraâmica.
Então vale muito a pena ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Vale muito a pena confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu gostaria de contar um testemunho rapidamente aqui. Vamos ler alguns versículos de Efésios e já vamos encerrar com uma forte oração. O testemunho é da minha tia. A filha dela passou por o filho dela sofreu um acidente, quebrou o braço em vários lugares, precisou de recorrer a uma cirurgia. O filho dela é criança ainda, e precisou de comprar medicamentos, e o medicamento era no valor de R$ 80, mas ela não estava em boas situações financeiras, e o remédio estava acabando. Foi quando ela pegou e sentou na cama dela e começou a chorar, falou: Senhor, o remédio do meu filho está acabando, e eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para comprar o remédio. Ali no quarto mesmo, sem gritar, sem recorrer a ninguém, mas somente a Deus, com o coração sincero. Foi quando, minutos depois, ela recebeu um Pix, no valor de R$ 300, ela só precisava de 80, ela recebeu um Pix no valor de 300, ela pôde comprar o remédio para o filho, e mais frutas, porque ele estava com vontade de comer frutas, e ela não tinha dinheiro para comprar as frutas. É isso que o nosso Deus faz. Esse é um pequeno testemunho que eu tenho para contar para os irmãos, que o Senhor Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu tenho certeza que algo já aconteceu na vida dos irmãos, para se maravilhar com esse Deus tão lindo como Ele é. E os irmãos vão se maravilhar mais e mais, em nome de Jesus, porque as bênçãos virão, amados. As bênçãos virão, múltiplas, sobre nossa vida. Efésios capítulo 3, rapidamente, versículo 17. Assim como aconteceu essa viravolta, essa transformação na vida de José, com todo esse aprendizado, vai também acontecer uma reviravolta na nossa vida. Bênçãos do Senhor virá sobre nós em abundância, em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que dá vida e vida abundante. Efésios 3:17. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, juntos com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, e nem poderão conhecer ou compreender completamente, e dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. 20. Agora, glória seja dada a Deus, pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente, além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, eu 20 ainda, do que pedimos ou pensamos,
de acordo com que o seu poder atua em nós. Esse é o Deus o qual servimos, amados. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. Levante-se do seu lugar, com essa palavra poderosa, se coloque de pé. Você não veio à toa aqui nesta noite. Não é uma palavra comum que você ouviu aqui nesta noite.